Então, nessa entrevista eu estou aqui com o meu amigo Bruno Mandelli, que ele vai falar do seu livro que lançou em 2021, A Explosão da Mina Santana, uma tragédia anunciada. O Bruno, ele é doutor em História pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, também pelo mestrado pela História pela UFSC, né? Vamos falar sobre esse acidente, sobre esse livro, né? Para uma memória que não podemos esquecer, né, Bruno? Sim, Então, com certeza. que primeiro, ela não faz parte da tua tese de doutorado, nem da tua dissertação de mestrado, foi uma pesquisa à parte que fizeste. Então, Isso. conta para nós o que foi. Isso. Então, Alcides, eu estava, durante a minha pesquisa de doutorado, fazendo uma pesquisa no acervo do Sindicato dos Mineiros de Criciúma, no prédio que agora já acabou sendo demolido, mas na época ainda estava, o acervo estava lá, né? Então esse acervo, eu acabei pesquisando nesse acervo e encontrando uma caixa só com reportagens de jornais, revistas, todas as notícias que saíram à época do acidente e dessa explosão. E, bom, eu já havia pesquisado no mestrado sobre também acidentes de trabalho nas minas de carvão aqui em Criciúma, já era parte da minha pesquisa de mestrado. Então eu pensei, essa história tem que ser contada, né? A gente não pode deixar essa história ser esquecida porque não foi só uma tragédia a nível aqui local, regional, mas é a maior tragédia de mineração de carvão do Brasil, da história, né? Então foram 31 mortos no dia 10 de setembro de 1984 que aconteceu. Então foram 31 trabalhadores que perderam suas vidas nessa data, né? E não havia até então um livro de história que contasse realmente, não uma verdade, porque a gente não procura uma verdade, né, nos fatos, mas sim principalmente a narrativa desses trabalhadores que sobreviveram à explosão, como eles se sentiram em relação a essa tragédia e como ela foi reverberada também na sociedade na época, porque foi uma tragédia de grandes proporções que foi no Brasil inteiro ela foi noticiada, né? Não foi só aqui, foi inclusive capa da revista Veja à época. Mas tu fala aqui um capítulo que é uma tragédia anunciada. Por que foi uma Sim. tragédia anunciada? Sim, eu utilizo essa expressão, né, tragédia anunciada, porque vários dos documentos que eu encontrei à época, pesquisando inclusive o processo da justiça, que está no Fórum de Uruçanga atualmente, tem um processo de mais de 1000 páginas movido pelas famílias que perderam seus entes queridos, né, nessa tragédia, e nesse processo consta lá várias irregularidades dessa mina, que era a mina Plano 2, localizada no bairro de Santana, em Uruçanga. Então, como essa mina ela já possuía várias notificações da Delegacia Regional do Trabalho, várias notificações do Sindicato dos Mineiros de Uruçanga em relação às irregularidades dela, todos os mineiros já sabiam que uma hora poderia acontecer uma tragédia, e acabou acontecendo, né, nesse dia 10 de setembro. A gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas ela tinha irregularidades como o estoque de dinamite, que era para ser fora da mina, era colocado debaixo da mina, né, no subsolo. A questão das lamparinas já era para ser trocado por capacetes com luz de pilha, e era feito com lamparinas de carbureto ainda, nos anos 80, entre outras várias irregularidades. Os mineiros não tinham água potável para tomar, a água deles também era objeto ali de discussão, né, na época, que não havia uma água própria para eles tomarem, e uma série de irregularidades nessa mina Plano 2. E o acidente, como é que foi? Tem, claro que o relato a gente sabe que não exatamente não sabe, porque, né, quem estava lá, Sim. mas mais ou menos, o que se sabe, o que foi apurado, como é Sim. que ocorreu o acidente? Sim. Nós temos assim, ó, o que eu pesquisei da documentação que está no processo da justiça, tem 2 laudos. Um laudo do Departamento Técnico de Produção Mineral e tem um laudo da Fundacentro, né, que é a Fundação do Segurança do Trabalho, do trabalhador na época. E esses laudos, o laudo do Departamento Nacional de Produção Mineral, ele aponta que teria sido alguma pedra que caiu em cima de alguma dinamite, né, alguma banana de dinamite, que causou uma explosão, levando então a essa detonação de outros explosivos que estavam no subsolo. Só que tem outro laudo, que é o da Fundacentro, e aí é o que os mineiros apontam, né, a real causa dessa explosão, que é um laudo que inclusive tem documentos aqui, depois se tu puder dar uma olhada ali na página 67 do livro, e na página 75, principalmente na página 75 do livro, onde tem ali
o grau de concentração de metano, do gás metano no subsolo. Essa concentração do gás de metano está apontando ali, em alguns lugares da mina, em torno de 5%, até 5% de gás metano. E quando a própria lei que regulamentava, né, a concentração, esses níveis de gás no subsolo à época, dizia que não poderia passar de 2%. Acima de 2% gera risco iminente de explosão. Então, como passou muito, né, dos 2%, já estava 5% de concentração do gás metano, tudo indica que foi realmente a concentração do gás metano, que os mineiros chamavam de grisu, né? O grisu era o nome que era mais popularmente conhecido, né, do gás metano. O que então se coloca é que através de uma fagulha, e aí não se sabe se foi a fagulha de uma máquina ou se foi um fósforo que foi aceso no local, levou então a essa explosão, né, essa reação química do gás metano e a essa explosão no subsolo. Então, realmente foi essas duas versões. Mas é claro que a versão mais, digamos, que ficou mais em evidência e ganhou mais força foi a versão, né, do laudo da Fundacentro e dos trabalhadores, né? Porque realmente, se você pegar os dias anteriores à explosão, há toda uma série de consequências que levaram a essa explosão. No domingo anterior, havia faltado energia elétrica em todas as minas de carvão aí da região. E aí, quando falta energia elétrica, os exaustores pararam de funcionar. Se não funcionaram os exaustores do subsolo, logo não fez a exaustão do gás, né? Então esse gás se acumulou de domingo para segunda-feira. Segunda-feira, quando eles foram trabalhar, acabou então havendo essa explosão. Sim. E como é que foi feito a Operação Resgate? Como é que... Bom, essa foi uma das questões mais dramáticas ali, né, do episódio, porque após a explosão, tanto os que saíram da mina, importante falar isso, não foram todos que morreram, que estavam trabalhando naquele dia. 85 trabalhadores foram trabalhar e 31 morreram. Os demais conseguiram escapar da mina. Por que eles conseguiram escapar? Feridos, né? Feridos e já bem incapacitados, né? Eles conseguiram escapar da explosão porque a explosão foi no painel 6 e eles estavam em outros painéis, em outras galerias da mina. Então tinha o painel 5, o painel 6 e o painel 7. A explosão foi no meio, no painel 6. Então, como a explosão foi no painel 6, os que estavam no painel 5 e o painel 7 conseguiram escapar. Os que estavam no painel 6, onde ocorreu a explosão, morreram todos. Então, a Operação Resgate, ela levou 3 dias para terminar, né? Foram 3 dias até Mas que foi acionado imediatamente? Ela demorou um pouco para ser acionada, né? A mina ali, a explosão ocorreu em torno de 6h10, 6 e pouco da manhã, e a mineradora chamou o Corpo de Bombeiros às 8 horas da manhã, umas 2 horas depois da explosão. Porque não chegou a informação até a mina, por isso, né? Sim, teoricamente a gente, pelo que os mineiros relataram, né, que não tinha chegado essa informação. Só que aí o problema que era que o Corpo de Bombeiros de Criciúma, que foi fazer esse resgate, não tinha os equipamentos necessários para fazer. Não tinha a roupa, não tinha aquele gás tubo de oxigênio, né? Porque a mina ela tinha 2 km de extensão. Então, para você conseguir entrar até o local onde foi a explosão e retirar esses mineiros lá de baixo, tinha que ter esses tubos de oxigênio. Nenhum bombeiro, nenhum mineiro vai conseguir entrar e ficar horas e horas sem oxigênio respirando, né? Até porque havia muita queima de gás carbônico lá, pegou fogo, teve incêndio, máquinas queimaram, aí junto com as máquinas que queimaram lá embaixo, teve também a questão da queima de combustíveis, então era muito gás, fumaça e gás carbônico, né, embaixo da mina. Então, sem esses tubos de oxigênio, não tinha como eles fazerem o resgate. E aí esses tubos tiveram que vir de Florianópolis, só em Florianópolis que tinham os tubos de oxigênio para fazer o resgate dos mineiros. Demorou muito isso? Demorou, chegou por volta de meio-dia já era meio-dia. Então, das 6 da manhã que foi a explosão, até que eles conseguiram começar a fazer o resgate, já passava da tarde, né? Já dá uma hora da tarde. Já.
Muito bem. E resgataram quantos mesmo? Falasse, foram 31 mortos, 31 mortos. 86 estavam trabalhando. 85 estavam trabalhando, isso. Alguns estão vivos ainda até hoje, esses Sim, sobreviventes? sim. Chegasse a fazer entrevista, como Sim, foi? sim, eu fiz a entrevista com 4 mineiros sobreviventes que moram atualmente em Uruçanga, alguns em Santana, outros em Uruçanga, no centro. E eu entrevistei eles e todos os relatos assim em torno da tragédia, eles ressaltam muito essa questão da negligência da empresa, negligência da companhia, que era na época a Companhia Carbonífera Uruçanga, né, a CCU. Hoje Rio Deserto. Hoje Rio Deserto, isso. Então eles relatam muito essa negligência da empresa em relação às medidas de segurança do trabalho. Dizem que na época não tinha máscara para trabalhar, eles não tinham os equipamentos de proteção adequados para trabalhar, fora todos esses riscos aí relacionados à própria plano inclinado 2, né, que eu já mencionei. Então todos apontam para as negligências nas medidas de segurança do trabalho. Mas fora isso, essas questões de segurança e trabalho, outras memórias que eles têm assim em relação ao episódio, à tragédia, eles chegaram a relatar para ti? Não? Sim, sim. Eles me relataram. É claro que as entrevistas, né, a memória, ela é algo que ela vai se modificando ao longo do tempo. Então a memória, por exemplo, que a gente tem de um evento no momento é um e daqui 20 anos é outro, né? Isso acontece com todo mundo, né? A memória, ela vai se transformando. E vai ficando seletiva também. E vai ficando seletiva também. Né? Então, muitos deles, à época, eu peguei entrevistas que eles deram nos jornais na época e a indignação era muito grande, né, em relação à falta de medidas de segurança que levaram a acontecer a tragédia. E as entrevistas deles mais atuais, que eu coletei para o livro, né, fiz essas entrevistas para o livro, eles relatam a questão da perda dos companheiros de trabalho, da dor, do luto, principalmente, porque são memórias de luto também, né? Mas, ao mesmo tempo, eles ressaltam como algo positivo após a tragédia, destacando que, após a tragédia, pela repercussão que ela teve, houveram melhorias na segurança de trabalho na mina, houveram melhorias no investimento nessa parte que estava muito negligenciada até então, né? Então, eu utilizei o termo memória dividida, que é um termo que o historiador Alessandro Portelli ele utiliza em relação à Itália. Então ele usa esse termo memória dividida. É claro que em outro contexto muito diferente do contexto da explosão da mina Santana, mas a gente pode relacionar essas memórias também. Porque em Santana, eu notei isso através das entrevistas, temos essa memória dividida na comunidade. Aqueles que destacam mais a questão do luto, da perda dos familiares, da perda dos seus entes queridos, e aqueles que destacam mais a questão do aspecto heróico dos mineiros. Eles morreram, mas morreram para melhorar as condições da mineração de carvão aqui na região sul. Então eles destacam que eles foram heróis, foram mártires, né, por terem morrido dessa forma trágica, mas por terem gerado melhorias nos locais de trabalho, digamos assim. Então, isso faz parte das memórias, né? As memórias, elas são contraditórias, elas não são algo linear, não existe uma memória linear, né? Então, faz parte de nós, historiadores, observar essas contradições da memória, né? Por isso que o último capítulo do livro eu trato mais sobre essas memórias. E falando de memórias, faz pouco tempo que foi erguido um monumento, né, em homenagem a essa tragédia, assim, em homenagem aos mortos, né? Como é que foi? De onde partiu essa ideia? Como é que foi a construção desse monumento? Então, essa questão do monumento até foi uma questão interessante, porque eu comecei a escrever esse livro em meados de 2020, em torno ali de junho, julho de 2020. Na pandemia. Na pandemia. E em setembro de 2020, eles inauguraram um monumento, na data da tragédia. Então, eu não estava esperando que ia ter esse monumento justo no ano que eu estava escrevendo o livro, né? Mas foi algo interessante. Inclusive, eu coloquei a foto do monumento no final do livro, da inauguração desse monumento, né? E é uma coisa que os mineiros, os que sobreviveram à tragédia, eles já reivindicavam há anos, há décadas, que já era reivindicado um monumento em homenagem aos mortos, né? Da explosão.
E todos eles falam que não entendem por que demorou 36 anos para esse monumento sair. Então é uma questão que fica meio que em aberto, tanto uma questão de dúvida para eles, por que o município não fez uma homenagem antes, né? Porque foi o município que fez, o município de Uruçanga, assim, que fez construiu esse monumento. Então a empresa não fez, né? Outros setores, outros órgãos que poderiam ter feito, não fizeram. Houve uma tentativa de apagar essa memória, assim, ou não? Ela estava sempre foi latente, assim, na cidade? Ela é uma memória que ela ficou latente por muito tempo, né, na cidade. Então, entre os trabalhadores, principalmente, né? Mas como Uruçanga não é um município tão grande, né, um município relativamente pequeno aí na região, é uma memória que circulava pela cidade, né? Todos tinham algum parente ou amigo que morreram nessa tragédia, né? Então eu acredito que não foi uma memória que ficou esquecida, mas ao mesmo tempo ela não foi feito uma homenagem a esses trabalhadores que morreram, né? Então, eu estive aqui conversando com o Bruno Mandelli, o livro A Explosão da Avenida Santana, pela editora CRV de Curitiba, né, de Paraná, né, que fala dessa tragédia anunciada da explosão da Avenida Santana. Muito obrigado, Bruno, valeu a pena, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar do livro, de falar dessa história. A gente, quando vai fazer a pesquisa, às vezes a gente mergulha tão a fundo na pesquisa, né? A gente quer realmente ser o mais fiel possível, né? Por mais que não seja possível encontrar todas as informações, mas a gente mergulha a fundo nas entrevistas e nos jornais, e eu procurei tentar fazer isso, né? Registrar através de documentos, através de relatos, o mais fiel possível ao que foi essa tragédia. Sim. Então é isso que diferencia um pouco o nosso trabalho de historiador, né? Claro. A gente não está aqui não estou dando a minha opinião, Sim. simplesmente como Bruno, mas como profissional, como historiador. Então é isso, uma tragédia anunciada, a explosão da mina de Santana, de Bruno Mandelli. Valeu, Bruno. Valeu, obrigado.